Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Leonardo Cássio, eu sou escritor, sou dramaturgo, sou roteirista e sou apresentador aqui do Curto Circuito. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho curto, tenho olhos claros, estou usando hoje uma camiseta vermelha, uma calça preta e um tênis preto com detalhes brancos. E aqui comigo está a Thaís Polimeni. Oi pessoal, eu sou a Thaís, eu sou produtora, curadora, roteirista, apresentadora aqui do Curto Circuito também, fazendo minha autodescrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, castanho, hoje ele está amarrado, né, com um rabo de cavalo. Tenho franja, tenho olhos castanhos também, estou com batom rosa e um vestido estampado de oncinha. O vestido é verde, as onças são coloridas, tem onça vermelha, marrom, verde, rosa. E tô com tênis brilhante, não sei se dá pra ver, mas é lindo meu tênis. E eu vou passar aqui pro Emerson, pro André, fazerem a autodescrição deles e depois a gente vai continuar o bate-papo. Pode começar, Emerson. Olá, meu nome é Emerson, eu sou um homem branco, baixinho, 1,58 m de altura, mais ou menos, cabelo castanho, olhos castanhos. Eu estou vestido com uma camiseta branca, uma bermuda caqui, uma meia preta e um tênis cinza. Olá pessoal, meu nome é André Silva, eu tenho 24 anos, sou jornalista, ator, comediante, sou um homem pardo, cabelo preto, curto, olhos escuros. Eu estou com a camisa jeans, azul, marinho, com uma camiseta amarela por baixo da camisa, uma calça preta e um tênis branco, estou usando uma pulseirinha. Tenho mais ou menos 1,73 m aí, nem muito alto, nem muito baixo, estou na média. Tá joia, gente. Muito obrigado e muito bem-vindos. O Curto Circuito, Circuito Nacional Profissões da Economia Criativa Artes Cênicas, tem patrocínio da Zilor Alimentos e Energia, da Sotrec e do consórcio Embracon. Tem apoio da Drico Impermeabilizantes e é uma realização da Carbono 60, da Branca Leone, do projeto Profissões da Economia Criativa e do Ministério da Cultura do Governo Federal por meio da Lei de Incentivo à Cultura. E aqui em Quatá, onde a gente está realizando esse bate-papo, tem o apoio da excelente Escola Estadual Professor Chiquinho, que a gente vai iniciar aqui. Então é isso, gente. Gente, pois é, estamos em Quatá, aqui tá bem frio, bem fresquinho, quase. Só que não. E a gente está aqui na escola Professor Chiquinho, que é uma escola incrível. Aliás, muito obrigada aqui para o público que está assistindo a gente. Vocês estão de parabéns. E apresentando aqui nossos convidados rapidamente, depois eles vão falar mais sobre eles. O André, como ele já falou, ele é comunicador, ator, humorista e atualmente apresenta o show de stand-up Com Carinho Internet. O Emerson Grotti é ator, professor de teatro, performance e estética e filosofia da arte. Ele ministra o workshop A Dramaturgia do Ator e já ministrou esse workshop em diversas cidades de São Paulo, do estado de São Paulo. O André ele é formado em jornalismo e o Emerson é formado em filosofia. Eu queria então que vocês começassem comentando aqui com a gente, com o público, com quem também está em casa, como que a arte entrou na vida de vocês. Ou será que a arte entrou antes do que o resto? Parou ímpar? Não, por favor. E falou demais, me corta? Não, pode ficar à vontade. Eu vou tentar me... Eu faço teatro, a arte começou comigo, acho que... Bom, na prática, aos 5 anos de idade. Tá? Então, boa tarde para todo mundo que está me assistindo, que tem o público daqui. Aos 5 anos de idade, a minha mãe teve a felicidade, ou infelicidade, não sei, de me colocar numa escola que a gente tinha... na época tinha prézinho, coisa que não existe mais hoje. E no prézinho eu tinha aula de cinema e tinha aula de teatro. Nossa. A gente era uma escola bem legal.
E as tias lá nos levavam nos ensinavam o que era fotografia, o que era imagem, o que era não sei o quê. Com crianças de 5 anos, e a gente tinha slides, né, que fazia o cineminha para mostrar aquilo que elas estavam explicando. E no outro dia da semana tinha teatro, com musiquinha, a gente cantava ao vivo, e nas datas comemorativas a gente fazia. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, 7 de setembro, essas coisas, tinha sempre uma peça, uma coisa. E ali eu fui descobrindo que eu adorava aquilo. Eu tenho um tio que é enfermeiro, então eu ia para a escola tinha dia que eu ia vestido de enfermeiro, tinha dia que eu ia vestido de um bicho, outro dia eu queria ir de vermelho. Mas por quê? Porque eu quero me fantasiar. Eu tinha essa vontade de me fantasiar, de brincar de coisas com 5 anos de idade. Depois, com 6, eu saí de lá, fui para a escola pública, primeira série, segunda série, e eu era aquela criança que... Quem quer fazer um poeminha no 7 de setembro? Eu. Quem quer fazer? Eu. Estava sempre lá. Então, a minha vida inteira, eu fiz teatro na escola, e aí eu era aquela criança que na escola, na aula de educação artística, fazia um grupinho para montar uma peça para apresentar para a professora. Então, a vida inteira eu fiz isso. Aí, com 15 anos, eu cheguei e falei, olha, eu quero fazer isso para minha vida o resto da vida. E aí foi quando eu comecei a procurar as oficinas de teatro. Meu pai chegou e falou assim, é isso que você quer mesmo? Eu falei, é isso aí que você quer, é isso. Daí ele pegou uma revista que estava lá, Oficina de Teatro, lá no Bom Retiro, morava em Interlagos. Na Oswaldo de Andrade? Oswaldo de Andrade? Na Oswaldo de Andrade, na época chamava Oficinas Culturais Três Rios. Tá. E aí ele falou, ó, você quer mesmo, ó, você vai lá, ó, 9 horas da manhã no sábado, se vira pra ir. E eu tinha 15 anos, eu falei, tá bom. 7 horas da manhã eu acordava no sábado. Eu odiava acordar cedo todo dia, mas no sábado eu acordava às 7 da manhã e ia para Três Rios. Eu ia fazer aula com a Pamela Duncan, com o Reinaldo Puebla, e nunca mais parei, gente. Foi assim que a arte entrou na minha vida. E aí, por que você escolheu filosofia? Então, a filosofia, ela veio junto com o estudo do teatro. Quando você começa a estudar teatro, arte em geral, a filosofia, a sociologia, a antropologia, elas entram no diálogo com as personagens, com a busca do entendimento da sociedade, do entendimento das questões básicas da humanidade. E dentro desses questionamentos, eu entrei em contato com um filósofo chamado Kant. E aí eu falei, gente, que cara que eu não entendo nada do que ele fala. É impressionante isso. E aí aquilo me levou a uma vontade de entender aquelas coisas. Também tinha um outro cara chamado Marx, que falava sobre dualismo, sobre dialogia materialista. O que é isso? E essas coisas todas foram me levando. Quando eu percebi, eu estava no meio lendo só filósofos. Eu falei, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero estudar filosofia para entender a arte. Porque aí depois eu fui entender que, puxa, a arte nasce da escola de Frankfurt, também tem uma galera da escola de Frankfurt que fala sobre arte de comunicação de massa, a diferença entre arte e isso. Isso eu já com 22 anos, mas porque até então eu não queria fazer faculdade. Eu tinha optado por não fazer faculdade. Eu falava que eu queria ser um artista que não precisava fazer faculdade. Eu já tinha feito curso técnico e que faculdade era coisa de burguês. Então, eu não queria fazer faculdade. Marques aí já, né? Não queria fazer faculdade. Isso é coisa para burguesia, isso é coisa... Só que aqueles caras que eu estava lendo me provocavam e eu falava, não, eu quero entender isso. Faz filosofia. Você já fez curso técnico de teatro, você vai fazer faculdade de teatro para fazer a mesma coisa? Não, faz filosofia e, através da filosofia, você discute essas coisas. É verdade. Aí eu prestei o Unesp. E foi fazer filosofia. Entrei e foi a melhor coisa da minha vida, gente. Foram 5 anos maravilhosos de filosofia. Foi muito bom aquilo. Eu faria tudo de novo. Nossa, muito legal. Então, eu assim, filosofia, se tiver alguma dúvida se faz filosofia ou não, faça. Vai te trazer futuro? Vai. Algum futuro vai. Muita informação, muito conhecimento. Formação isso é humanística. E se nós estamos tão carentes disso, Total. de formação humanística, de entender a humanidade, de entender as contradições, de entender os nossos processos históricos, semânticos. É tão importante a gente entender esse processo.
E aí eu trouxe a filosofia para a arte. Fui me envolvendo com estética 1, estética 2, história da arte, história do teatro, fazendo cursos paralelos. Para mim foi maravilhoso. Eu faria tudo de novo. Incrível. Muito bom. E você, André, como é que é? Também Você foi a partir dos 5 anos. começou com jornalismo, depois passou aí para as artes e o humor. Conta um pouco pra gente. Na verdade, assim, né, se você for pegar toda a apresentação que eu fiz aqui, são várias coisas e eu demorei muito para definir o que eu era, né? Eu sou ator, eu sou jornalista, E eu me descobri muito como comunicador, eu tenho uma necessidade enorme de me comunicar. Eu sempre fui aquela criança que, eu brinco que eu já fui o Gugu, já fui o Celso Portiolli, já fui todo mundo, porque eu já fiz controle remoto de microfone, escova de cabelo de microfone. Eu sempre fui muito falante, né? Até o Emerson citou essa questão de fantasia, me veio uma história, eu lembro que quando eu era criança, eu estava na pré-escola também, e eu ia participar de um desfile desses de 7 de setembro, e eu ia ser o camponês. Eu falei, nossa, mas camponês, que personagem, né? Tinha um monte de camponês. Aí eu lembro que o menino que ia fazer Tiradentes, começou a chorar lá na hora e não quis. Eu falei, deixa eu ser Tiradentes. Amarelou. E o meu pai estava esperando eu ser camponês. E aí eu coloquei a roupa de Tiradentes e era uma roupa até o pé aqui e uma barba, só dava para ver o olho. O meu pai ficou procurando um camponês e cadê? Ele achou que eu não tinha participado. Então eu sempre fui isso, eu queria estar onde chamasse atenção, eu queria estar onde muitas pessoas me vissem, me ouvissem, onde eu pudesse me expressar para muita gente. Comecei a fazer teatro na igreja, não tão cedo, eu tinha 7, 8 anos. Ah, não tão cedo. Não Não tão cedo. cedo. Não. Não, 5 ou Foi 7. mais precoce. Eu estava um pouquinho mais maduro. Tinha 7, 8 anos e desde sempre já escrevendo as minhas próprias peças. Eu pegava, sempre tive muita facilidade de ter ideia, escrevia sem uma estrutura de texto muito específica, do meu jeito ali, juntava uma galera e começava a fazer. Eu comecei a fazer na igreja. Com 13 anos, eu passei a integrar um grupo lá na minha cidade, que chama Doutores do Sorriso e Arte das Palavras, que é muito inspirado naquele grupo dos Doutores da Alegria, que fazem aquele trabalho de visitar os hospitais e tudo mais. Lá a gente visita algumas instituições filantrópicas, o grupo existe até hoje. Desculpa, onde é a sua cidade? Rancharia, perdão, não falei. E no grupo, por mais que não era um grupo de teatro, nós utilizávamos a arte como ferramenta para conversar com aquelas pessoas, para quebrar o bloqueio que tinha com aquelas pessoas daquelas instituições. Então utilizávamos a poesia, o teatro, a música. Então foi uma nova oportunidade da arte, da comunicação estar presente na minha vida. Quando foi na hora de fazer a faculdade ali, é aquilo, né? Quando você mora no interior, a gente estava até brincando aqui antes, mas vai ser ator. Né? Seu pai e sua mãe olham assim, mas você vai comer, como que você vai comer, viver e tal. E eu sempre gostei muito de ler e de escrever. E eu sempre gostei também dessa pegada mais voltada para o social, né? E aí eu falei, vou fazer jornalismo. E aí cursei jornalismo, cursei na UNOeste, que é a universidade aqui em Presidente Prudente, né? na extinta FACOP, agora é a Escola de Comunicação da UNOeste. E foi também uma experiência maravilhosa, uma experiência que eu conheci muita gente, eu cresci muito, aprendi a me comunicar muito melhor, a me comunicar com as pessoas muito melhor, a ver determinadas coisas com outros olhos. Eu acho que a universidade te dá essa experiência não só acadêmica, mas humana também. E aí, para completar, para finalizar, eu sempre gostei de humor, sempre gostei, assim, o ator ele pode provocar várias emoções, né? Ele provoca a reflexão, a emoção, o riso e tudo mais, e eu sempre fui pro lado de quanto é gostoso você estar num lugar e fazer todo mundo rir, e mudar o dia da pessoa, né? E aí eu queria montar um projeto de stand-up. Eu falei, nossa, mas stand-up, falar do quê? Tanta gente fala de tanta coisa no stand-up, né? E eu trabalho com comunicação, trabalho com redes sociais. Hoje a comunicação é muito redes sociais. Eu falei assim, se eu fizesse, juntasse as minhas paixões, porque o stand-up tem muito de teatro também. No meu show, por exemplo, eu tenho esquetes de personagens e tal. Eu falei, se eu juntasse o teatro, pegasse a minha profissão, que é o jornalismo, falasse de comunicação e fizesse um stand-up sobre isso. Sim. E aí, a partir disso, eu montei o show e fui para a minha terceira função aí, que a gente está se aventurando, que é de humorista. Mas assim, a arte, a cultura, a comunicação está presente na minha vida também desde de pequenininho, é o que faz meu coração pulsar, e seja da forma que for. Nossa, que magnífico. Muito legal. Bom, aqui, justamente esse projeto, ele tem a ideia de mostrar como tem essa multiplicidade de coisas que uma pessoa faz dentro da economia criativa, né? Você comentou que você trabalha com comunicação social, né? Formado em jornalismo, trabalha com comunicação social e está produzindo
suas esquetes de humor e os shows. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que é o processo de produção, né? Eu estou falando mais do que eu vi no seu canal do Instagram, nos vídeos, né? Que você faz as esquetes ali. Como que você começou? Como é que é o processo de criação dos textos? Você que produz tudo, você que grava. Conta um pouquinho pra gente sobre. Falando do macro para o micro, né, os vídeos que eu faço hoje na rede social é muito porque a rede social é o principal canal de comunicação que você tem com qualquer pessoa. Né? Hoje, talvez antes o processo era inverso, a pessoa ia ao teatro e via alguma coisa na internet. Hoje a pessoa só vai ao teatro se ela gostou do que ela viu na internet, certo. Por exemplo. Né? Então isso daí partiu a ideia, não, preciso fazer, por exemplo, eu era muito... TikTok, não tenho tempo, tudo mais. Falei assim, não, mas preciso fazer, porque é a rede do humor. Se eu quero fazer humor, eu não tô lá. E aí... Então, TikTok não é só dancinha. Não, na verdade não tem dancinha, porque esse é um dom que Deus não me deu, entendeu? Então, o que eu peguei? Eu peguei o texto do stand-up, que é um texto que ele é todo meu, é de autoria total minha, é por base de referências, coisas que eu brinco no meu dia a dia, situações que eu passo no meu dia a dia, no meu trabalho, com a minha mãe, enfim... E aí eu faço pequenos vídeos dos mesmos temas que a pessoa vai encontrar no show. Não é a mesma coisa, mas temas, por exemplo, eu brinco com as pessoas mais velhas na rede social, né? Como que é a rede social usa a rede social no seu trabalho, como que você se mostra ser um na rede social e na vida real você é outro. Eu brinco a partir disso. E aí eu crio pequenos roteiros, pequenas sketches, gravo e reproduzo lá. Mas vai muito da essência do que está no show, né? Eu quero muito que esteja muito ligado ao que a pessoa, quando ela sentar para assistir o stand-up, assistir o show, legal, ele fala disso, ele aborda, ele brinca com isso. Muito legal. Fiquei morrendo de vontade de te assistir. Viu? Está mais que convidado. O Léo comentou sobre um vídeo que você faz uma relação com o BBB. Do que você fala nesse vídeo? É um vídeo que eu brinco, porque é aquilo, né? A rede social você precisa pegar o que está em alta no momento. E aí eu falei assim, é um vídeo que eu brinco se o meu trabalho fosse um Big Brother, entendeu? Aí eu vou pro confessionário, eu quero votar no meu chefe, porque com ele eu nunca vou ganhar 1 milhão, porque ele não paga meu 13º, ele não paga minhas férias e tudo mais. Então é mais uma questão de afinidade mesmo, porque eu não gosto dele. Incrível. Entendeu? Mas porque eu acho que é isso, né? As pessoas... elas consomem muito o que está em alta. Você tem que quando você faz rede social, você tem que estar ligado com a tag que está em alta, com a musiquinha que está em alta. Aí você tem que desconstruir aquilo e brincar com aquilo de alguma forma. O tema desse painel, né, para quem não viu, assim, onde está escrito, é criação de texto para apresentações. Apresentações que a gente está falando é qualquer tipo de apresentação, né? Uma coisa é você escrever, outra coisa é você falar o que você escreveu. E o Emerson tem um workshop que se chama a Dramaturgia do Ator. Dramaturgia é escrita para teatro. Como que seria, então, essa dramaturgia do ator? Esse é um tema bem grande. Vou tentar reduzir o máximo possível, senão a gente fica até amanhã aqui falando. Por isso que tem um workshop. Inclusive. Aí vocês façam workshop. Exatamente. Mas assim, primeira coisa que a gente tem que entender, para quem gosta de escrever, a primeira coisa que se entende, o que eu vou falar para você não é o que eu acho, é o que eu aprendi lá com o Chico de Assis, lá no Teatro Arena, lá com aquela galera que teve do Arena ali, Chico de Assis, Renato Borg, toda aquela galera que trabalhou no Arena. O último reminiscente foi o Chico de Assis, ele dava um curso lá chamado Senda, que era a semana, era uma espécie de encontro de autores, que ele encontrava esses autores, lia os textos desses autores, ia se construindo os textos, e os atores iam assistir para fazer os textos daqueles autores que estavam sendo... Então, terminava uma peça, prontinha, montava, tudo com o Chico de Assis, né, que foi o último representante desse grupo do Arena. Então, eles trazem uma ideia muito interessante. A primeira coisa, a dramaturgia não é uma cadeira da literatura. Isso é muito importante falar. Literatura é uma coisa, a dramaturgia é o oposto da literatura. Tudo que a gente aprende de literatura, a dramaturgia vai na contramão da literatura. Então,
Por que tu fala isso? A literatura é para ler e escrever. Escrever e ler. Você lê. A ideia é ler na literatura. Um romance, uma poesia, tudo você lê e você entende as entrelinhas, e ali está toda a descrição do personagem, ali está toda a descrição das emoções, da curva dramática, está tudo ali dentro da ação da personagem. Na dramaturgia, é um texto escrito para fazer e não para ler. A leitura é uma necessidade, você precisa ler a dramaturgia, você precisa lê-la para entender o que o ator vai fazer. Mas a função da dramaturgia não é leitura. A função da dramaturgia é fazer o ator fazer. Então lá está escrito assim, entre parênteses, fulano senta, o ator senta. Fulano levanta, pega uma xícara, toma e fala. E a fala, os diálogos, eles são uma necessidade do texto, uma necessidade daquela personagem, da ação daquela personagem. Então, ele se sentiu mal, ele se sentiu bem, ele está decepcionado, ele não sei o quê, ele se alegrou, feliz. Tudo isso são ações que estão entre parênteses para o ator fazer. E o público enxerga o ator e fala, ele está triste. Olha, ele leu a carta. Mas tudo está na ação do fazer e não da leitura. Por isso ele é o oposto da literatura. Esse é o primeiro ponto. Tem até uma coisa que a gente comenta, que eu ia comentar também. Acredito que seja a mesma coisa. A gente conversa muito, que é uma reflexão que a gente tem sobre a importância de se publicar textos de teatro, dramaturgia, principalmente para crianças e adolescentes, para elas terem contato com o teatro por meio da obra escrita para depois chegar, né? E o que você está falando é uma reflexão interessante. Você acha que pode ser um caminho também interessante para as pessoas conhecerem teatro por meio da leitura? Ou não, olha, primeiro é melhor ter o contato com o teatro, depois, enfim. Eu acho que as duas coisas podem estar juntas. Então você tem um professor ali que ajuda essa criança a descobrir coisas no palco. Professores. Você tem professores que ajudem a criança a descobrir elementos no palco, descobrir o seu movimento, descobrir as suas ações no palco, independente de texto, e ao mesmo tempo ela aprender a ler como pretexto de agir. Dá para entender o que eu estou falando? Ela está lendo, mas a gente fala assim, que, no teatro a gente tem um jargão que é texto é pretexto. Uau. Texto não é o importante. Ele é um pretexto para você fazer, mas você precisa ler para fazer o pretexto. Né? Então, ao mesmo tempo que você está descobrindo as ações, descobrindo os seus sentimentos, descobrindo as emoções, você também tem um roteiro que você lê com base naquilo que você aprendeu sobre você e levar isso para a ação, levar isso para o palco, levar isso para a descoberta. Muitas vezes, você lê o texto na mesa, a gente faz leitura de mesa, é todo mundo numa mesa, cada um com o seu texto, a gente vai lendo. Isso é uma leitura de mesa. Aí nós vamos para o palco. Quando chega no palco, na relação, na troca, é outra coisa. E eles falam, nossa, não é o oposto do que eu estava lendo. E aí você descobre que é o oposto do que você estava fazendo. Mas não está errado, está certo. Aí você olha, volta para o texto, não, mas é isso mesmo, nossa. Então você descobre que é importante estar o quê? Estar no palco. Então quando eu faço o curso da dramaturgia para o ator, é para o ator entender qual é o que justifica todas as ações que ele está fazendo em cena. Por que ele tem essa ação? Por que ele pega nessa caneca? Por que ele devolve? Ele desistiu de tomar, não quero tomar mais. O que isso significa? O que representa? Cada ação tem um texto, cada ação é lido. Cada coisa é lida. Se eu mudo minha movimentação aqui no palco, aqui na cadeira, se eu sento de forma diferente, isso tem uma leitura para quem está assistindo. Nada pode ser gratuito, nada pode ser por acaso, nada pode ser por causa de um incômodo, tudo tem que ter um motivo que leva à história, que leva para a história, que leva para a história, que faz a história movimentar. Então você vai assistindo aquela movimentação do ator e toda aquela movimentação ela está roteirizada, ela está dramatizada, ela está trabalhada para chegar naquela história, naquela emoção, naquele objetivo que eu quero. E quem pensa nisso é o dramaturgo, é o ator ou é o diretor? Todos.
O dramaturgo dá a história. Olha, a história é essa. Começa assim, esse é o mocinho, esse é o vilão, esse é o protagonista, esse é o antagonista, esse é o personagem do meio, esse aqui, esse aqui, papapá, esse aqui é o escudeiro do personagem, esse é o escudeiro. Tá, você cria os arquétipos dentro de um texto, você tem os arquétipos. Esse aqui é o vilão, esse não sei o quê, esse é o mocinho, esse isso e aquilo. A partir da leitura daquele texto, do entendimento daquele roteiro, que você vai para o palco, aí você descobre um outro texto, que é o texto que o ator vai dar com aquilo que ele leu. É o texto do corpo dele. Meu corpo é baixinho, sou gordinho, estou com barriga. Isso tudo é texto. Porque eu não posso fazer Eu posso fazer o Sancho Panza, mas eu não posso fazer como é que chamou? Don Quixote. Don Quixote. Eu não posso fazer o Don Quixote, porque eu não tenho corpo para isso. Mas e se eu quiser fazer um Don Quixote e falar, vou fazer um Don Quixote? Isso já dá um outro texto. É verdade. Então, assim, a minha presença cenicamente é um texto, né? E se eu tiver dentro daquela peça, então eu tenho aquela peça, eu tenho esse ator. Esse ator traz uma proposta de cena. Junto com o diretor que vai dirigindo e vai entendendo esses atores, entendendo a movimentação que ele está tendo, e criando uma ação com a luz, com o som, ele vai criando uma atmosfera, ele vai criando uma realidade, vai criando um novo texto. Então, tudo é texto dentro da dramaturgia. O resultado final é a peça de teatro, não é o texto. Sim, exato. Por isso que você tem Hamlet, ou você tem, vamos pegar você tem Eurídice, que foi escrita 6.000 anos, né, atrás, e ela pode ser feita até hoje, e ela vai ser feita diferente do outro que foi feito diferente do outro, que foi feito diferente do outro. Você pega Shakespeare, que foi feito no século XVI, você faz hoje e é novo. Por quê? Porque são novos atores, é um outro diretor, é um outro cenário, é uma outra proposta. Mas o texto foi escrito no século XVI, mas o texto se renova a cada montagem, porque a cada montagem é um texto diferente. Tá, maravilhoso. Dá para entender? Muito. E eu acho que fazendo uma relação com stand-up, por exemplo, porque stand-up é um banquinho e um microfone. Não tem todos esses recursos. Como que você consegue transmitir o que você escreveu para as pessoas? Ou como que você tem esse processo de criação do texto, sabe? Para poder transmitir para as pessoas o que você quer. É que o show de stand-up, ele é uma constante construção, né? Ele nunca vai ser um texto pronto e esse é o show. Não. Sempre você muda. Ele sempre vai estar, ele é muito mutável. Primeiro porque no stand-up, mais do que eu acho que em qualquer outro, no teatro com certeza, mas no stand-up, o público é muito seu termômetro. Quando você pisa no palco, a primeira risada que as pessoas soltam, a primeira respiração da pessoa, às vezes já muda o seu texto. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar na prática. Num show que eu fiz no final do ano, era um especial de Natal, e aí eu cheguei e falei assim, gente, vamos falar, né? Porque a gente está todo mundo muito cansado aqui. E aí você faz as interações, né? Stand-up tem muita interação. Quem está cansado aqui, levanta a mão. E eles não interagiram. Quase ninguém levantou a mão. Tava todo mundo de boa. Aí não tava no meu texto, eu falei assim, tem bastante funcionário público aqui, né? E tal. Aí o pessoal já riu, porque aquela brincadeira, funcionário público, né? Assim, e tal. Que era uma piada que não tava no meu texto. Então, assim, eu acho que a construção do texto, claro que, principalmente para mim, para eu que estou começando, você tem um texto base, você tem as piadas prontas ali, mas a devolutiva do público vai interferir muito no que vai ser o seu show. Entendeu? Você constrói baseado no quê? Nas experiências que você vive. Eu brinco que quem faz stand-up nunca tá dormindo no ponto. Se a gente tá numa roda aqui, você brinca com uma coisa... Legal brincar com isso, hein? Às vezes você brinca e com a sua brincadeira o pessoal deu risada. Olha, o pessoal achou graça em brincar com isso. Eu já pego a referência. Então você tem as piadas prontas, uma base ali, mas o público vai ser muito seu termômetro. Às vezes você foi... E é aquilo, a gente estava comentando antes, né? As pessoas... O que é engraçado para uma pode não ser engraçado para outra. Então o seu público às vezes é muito, né, diversificado. Então... Às vezes aquela piada que você fala, nossa, esse gancho aqui o pessoal não tem. E às vezes aquela piada que você nem dá muita bola, fala, essa parte nem tá tão engraçada, o pessoal ri. E às vezes por você sentir isso do pessoal, aí você se aprofunda.
Vocês vieram comigo? Então vamos continuar falando desse assunto aqui. Então a construção do texto é muito dia após dia, nas referências que você escuta e muito na hora da apresentação também, de acordo com o público. Deixa eu te perguntar, Eu porque... posso pegar um gancho dele para dar um exemplo de uma coisa bem legal que você falou? Só para dar uma ilustração melhor sobre a coisa do texto sobre o texto. Tá. Essa coisa do stand-up, do público, da coisa. Em 2016, a gente montou um espetáculo que é uma tragédia. Tá? Qual Não sei se que vocês era? conhecem um texto, é uma adaptação de um livro. Vocês conhecem o autor Rafael Montes? Sim, eu entrevistei o Rafael Montes. Você entrevistou o Rafael? Aham. Então, ele tem, entre os livros dele, ele tem Suicidas. Tá. A gente pegou esse livro, quer dizer, a gente não, eu sou ator, não fiz nada, não fiz nada. O César Batista pegou esse livro e fez uma adaptação para teatro e virou Roleta Russa. Tá? É uma tragédia. São 9 jovens que se matam dentro de um porão de uma casa. E a peça, o livro, começa já com os 9 mortos. A polícia descobre os corpos carbonizados e acha um livrinho ali onde tem uma pessoa que foi escrevendo tudo o que aconteceu durante aquele processo. E com base no livro é que vai entendendo a história. Nós temos uma tragédia. Eu fazia um personagem que era um menino com síndrome de Down. Que eu fiquei 15 dias na PAI lá pesquisando, fazendo todo o trabalho. Laboratório, né, que chama. Tá? Nossa, foi uma experiência magnífica. Então nós temos uma tragédia. Esse menino, que um síndrome de Down, não sabe que vai morrer. Ele não sabe que quando ele der um tiro aqui, vai ser uma bala e ele vai morrer. Ele não tem essa ideia. A ideia dele é se coletivizar, por isso que ele está ali. Então nós temos uma tragédia. Nós estamos no Rio de Janeiro, num teatro grande de Copacabana, que é um palco que não é um palco para teatro, é um palco para show. Tá. Então, a acústica não é perfeita, você não tem 700 e poucos lugares, plateia, tem mezanino, tudo, mas você não tem uma acústica que chega lá, a acústica sobe, não vai para frente. E a gente não tinha feito esse teste. Então, a estreia do espetáculo no Rio de Janeiro, com o texto do Rafael Montes, numa tragédia pesada, o povo ria desesperadamente, o povo ria a cada fala. Você tá brincando? A cada fala, a gente assim, um olhando para o outro em cena. Sem tipo, entender. meu Deus, o que está acontecendo? E tal, aí tem a primeira morte, as pessoas... Quando chega a morte do Júnior, do Dan, o Dan chega e pega a arma na mão. Quando ele pega, eu só ouço assim, ih, se ferrou! Falei, eu não estou ouvindo isso, né? A minha vontade era de rir muito. Eu segurei o outro ator, que é o Hélio Souto, entregou a arma, tipo, segura, eu estou segurando. E aí, cara, aquilo virou um pastelão. Aí, tipo, por quê? Porque o público não entendeu por falta de som. A partir do segundo espetáculo, a gente encheu de microfones o palco, colocou um monte de microfones direcionais, aí a gente teve uma nova resposta. Mas o que aconteceu? As pessoas foram assistir sabendo que eram Suicidas, porque as pessoas foram assistir Rafael Montes, vocês queriam ler o texto, ver o texto do palco. Mesmo assim, riam. Então, assim, o que você faz em cena e você tem que se relacionar com isso. E aí? 1h e pouco de espetáculo. E Como é que foi. você faz? E foi, com as pessoas rindo, tirando sarro, desespero. falando, morreu mais um! Porque os textos do Rafael Montes realmente são mais voltados para o policial, Policial. né? Ele escreveu Bom Dia, Verônica também? Ele foi um né? dos roteiristas. Então são textos bem tensos, São né? densos, maravilhosos. O Rafael é uma pessoa fantástica. E aí, mas aquilo, isso só prova aquilo que a gente está falando, que ele falou, que você tem que ter o termômetro do público, quer dizer, você vai preparado para uma coisa, para uma comédia que não funciona, e aquilo que você não achava tão engraçado funciona. A gente foi para uma tragédia, e a gente teve uma grande comédia em Copacabana. Mas não deu para consertar, né? Foi. Não foi, Aham. a gente virou a comédia. Se gente, vira nos 30, né? Vamos assumir a comédia e vamos pra comédia. E é isso, as pessoas estão rindo, então show, vamos. A partir da segunda apresentação, a gente mudou, a gente teve que mudar tudo, não só os microfones, a gente teve que colocar microfone, fazer mudança de cenário, fazer mudança de movimento, a gente teve que deixar a coisa muito mais pegada do que em São Paulo, para as pessoas entenderem que, opa, não é para rir não.
Pra chorar. Aqui é pra chorar. Por favor. A cena do Dan é pra chorar. Ele é um rapaz com síndrome de Down que vai dar um tiro na cabeça. Gente, Então é pra chorar, gente. Gravaram essa peça aí, o Dia Gravaram. Guerreiro? Tem no YouTube. Vamos atrás disso. Se você quiser ver. Mas é só pra te ilustrar Legal. isso que você falou, que como isso chega no nível de mudança, como chega nesse nível, né? Do e agora, do ao vivo, como é que a gente vai fazer? Faz. O stand-upper faz isso. Stand-up tem o tempo inteiro isso. Constantemente. Ô André, mas eu fiquei com uma curiosidade para você comentar, porque assim, eu entendi, você parte ali de uma ideia, e aí você vai fazendo inclusões de piadas e alterando ali conforme no show, mas assim, você estruturou uma vez um texto de stand-up, assim, uma história, um caminho que você vai seguindo, ou você já vai assim com, digamos, um banco de piadas e você vai organizando ali meio na hora, sabe? Sim, é porque assim, eu não tenho, sendo bem sincero, eu não tenho nenhum conhecimento assim mais técnico de como os outros, assim, até uma curiosidade de um dia ter uma troca de como os outros comediantes fazem. Mas como eu nunca tinha feito comédia, stand-up, eu falei, não, eu preciso. E eu sempre fiz teatro amador na igreja, nos projetos de teatro, oficina de teatro que eu participei na minha cidade, sempre com texto, né? Que é tudo aquilo que ele falou, de você entender o texto, de depois você dar vida, de você perceber que não é aquilo e tudo mais. Então, eu sempre gostei de escrever, eu amo escrever. Então eu falei assim, não, eu preciso escrever, eu preciso de uma segurança. Então o primeiro que eu fiz, ele foi totalmente, assim, se teve improviso, teve, mas assim, foi 3% do show. Seguiu logicamente eu segui o texto. uma ordem, um texto. Mas como assim, você faz às vezes o mesmo texto na mesma cidade, no mesmo lugar, é legal você trazer um diferencial, porque a pessoa fala, pô, vou de novo naquele show e tal. Mas o primeiro, eu segui uma lógica que foi partindo desde... Eu tive a ideia, do dia que eu tive a ideia de fazer até o dia da apresentação, foram meses antes. Então eu tinha um caderninho lá, aí vinha aquilo que eu falei, eu escutava alguém falando uma coisa legal, com o tema já na cabeça. Caderninho literal, caderninho. Sim, um caderninho. Realmente, eu ficava com ele, e aí eu tava aqui numa conversa com vocês, aí eu não tinha contado pra ninguém que eu ia fazer. Ah, legal, anotava. Aí até que eu cheguei um dia, eu falei, agora eu vou montar. Aí eu montei, entendeu? Até a minha mãe é uma brincadeira muito, porque eu brinco muito com a minha mãe. Né? Eu vi com a sua mãe que ela não sabia jogar Jockey Pô, alguma coisa assim. Isso, eu brinco com muita coisa, como que é a mãe na hora de mandar áudio, que manda aquele áudio, assim, que a mãe é aquilo, né? Ela tá gravando um áudio, ela não para de gravar o áudio, ela grita, ela volta a gravar o áudio, ela faz isso, ela não tem a noção de eu posso parar o áudio e gravar outro. E aí era uma brincadeira com a minha mãe, que era bem legal, que a minha mãe fazia alguma coisa lá em casa, ela comentava alguma coisa e falava, mãe, essa daí vai pro stand-up. Não, você não é louco! E aí no próprio show eu brinquei, falei assim, gente, ó, eu limitei a quantidade de piadas aqui porque a minha mãe tá assistindo, e aí eu ainda moro em casa, sou dependente, então tudo mais. Então aí eu fui, até que eu sentei pra estruturar, fiz uma abertura, ele tem esquetes de personagens, né, tem uma personagem muito famosa, assim, que eu falo, do show, que é a Arlete. Que, ela que manda o audião, a gente brinca que é a tiazona do Zap. Que ela manda aquele áudio de 15 minutos, aí ela escuta o próprio áudio. Gente, eu sou muito Arlete. Não, quem nunca, né, escutou o próprio áudio no WhatsApp? Então é isso, os primeiros, eu acho que as 2 ou 3 primeiras vezes, eu acho que você vai se desprendendo do texto cada vez que você vai fazendo. Porque o stand-up é uma coisa que você tem que ir muito, assim, relax, você tem que muito contar com o imprevisto. Tem muito contato, ainda mais quando você está começando, porque eu acho que conforme você vai se consolidando, você vai segmentando um público, né? O seu estilo de stand-up é um estilo de público. Que nem tem aquele stand-up que ele é mais o besterol, né? Que o pessoal fala mais palavrão e não sei o quê. O meu não tem tanto isso. Então, às vezes, a pessoa vai no seu show uma vez, ela sabe qual é o seu estilo de show. Então, numa próxima vez, ela vai decidir se ela vai consumir aquele conteúdo ou não. Então, você tem que lidar muito no começo, principalmente, você tem que lidar muito com o imprevisto, porque são públicos diferentes, são situações que surgem diferentes, mas eu acho que eu fui me desprendendo do texto cada vez que eu fui fazendo. Agora eu tento ir cada vez mais assim, eu vou ainda com as piadas, como se fossem tópicos ali, mas eu deixo muito aberto, falava, eu até seto, por exemplo, a partir desse pode surgir, se o pessoal... Porque tem os momentos de interação, por exemplo, tem uma hora que eu falo, gente... quem tem aquele grupo só com você mesmo no WhatsApp? Que todo mundo tem. Grupo eu, não sei o quê. Aí eu falo, quem tem? Fala os nomes aí pra mim. Aí o pessoal começa a falar.
E surgem uns nomes, umas coisas que aí você tem que fazer uma piada em cima daquilo. Tipo, eu não acredito que o nome do seu é... eu mando a mensagem que eu não tenho coragem de mandar pro meu ex, aí eu mando lá, aí você já brinca com aquilo. Então eu acho que é uma atividade de você ir se desprendendo do texto cada vez que você vai Que é também fazendo. um processo de amadurecimento ali, né? De palco, a coisa você vai tomando confiança e já vai modificando o próprio modo de fazer. Né? Sim, e até muitas vezes, eu sempre fiz teatro, sempre fui acostumado a falar em público e tal, nunca foi um motivo de... Aquele nervosismo sempre tem, mas nunca foi um motivo de apavoro pra mim. Só que fazer stand-up é muito complicado, porque é aquilo, será que vão rir? Tem uma reação, né? Será que vão rir? Como será que vão reagir? Será que isso aqui vai causar o que eu queria que causasse e tudo mais? Mas eu fui percebendo que o stand-up é muito, que nem vocês, o Emerson comentou até aqui antes, você vai despido, né? Você não é um personagem, você é você mesmo. Então eu fui percebendo que assim, eu precisava tirar das minhas costas aquela responsabilidade de, não pode. O stand-up é lugar de falar errado, de dar errado mesmo, de você escorregar, do microfone falhar, que nem na última vez que eu fiz, meu microfone falhou. E aí era um momento super reflexivo, tal, que tem um momento reflexivo no final do show. Aí o microfone falhou bem nessa hora, quebrou todo o clima. Aí quando voltou o microfone, eu falei, gente, vamos lá, o clima de novo, vai. E aí já virou piada, porque não tem mais reflexão. Mas tudo bem, entendeu? Se rirem, que nem no caso do exemplo que ele deu, era drama, era tragédia e virou comédia. No stand-up, pode ser drama, virar comédia, virar... O importante é brincar com a situação que surja de um forro do teatro que caiu, de uma criança que começou a gritar no meio do show. Ele tem essa facilidade de você brincar com o improviso toda hora, né? Então, assim, eu acho que conforme eu fui fazendo, né, é isso que você disse mesmo, um processo de amadurecimento, de me desprender um pouco. De entender que é um bate-papo, que eu vou parar ali, vou colocar um banquinho, uma garrafinha de água e gente, vamos conversar sobre isso aqui. E aí, a partir do que vocês forem falando, do que a gente vai brincando e o show corre assim. Eu tenho uma dúvida pessoal, assim, porque, por exemplo, o stand-up trabalha muito com caricato, né? Então, você, por exemplo, deu esse exemplo do funcionário público. Aqui a gente tem um público de funcionários públicos que talvez eles não gostassem da piada. Você já passou por isso, assim, tipo, de ter feito uma piada, alguém não gostar e parar de falar com você? Porque eu escrevo crônica e já aconteceu isso comigo, eu sempre falo isso. Eu escrevi uma crônica inspirada em uma pessoa, inspirada, não que fosse ela. E ela não gostou e parou de falar comigo. Ela bichou a carapuça e falou não. Exatamente. Olha, E vai estar assistindo. Ou não, você. só se for uma hater muito Fiel. fiel. Ela tá Deixa eu ver, assistindo. você falou de mim de novo. Mas olha, como eu tô começando, ainda não, se parou de falar comigo, já era a pessoa que não falava. Porque assim, os meus amigos, que é aquelas pessoas que, quando você é comediante no começo, você tem aquele grupo de amigos que você leva pra rir também, né? Você fala, bom. Testa pessoal, lá também. Tipo a senta carpideira ao dois lá contrário, no né? fundo, dois aqui na frente, tal. Eu lembro que o primeiro que eu... Ri porque eu tô de uma cerveja. Exatamente. Até falava isso pra mim, eu vou tomar umas antes de ir, pra eu já ir solto e tal. Então, o meu grupo de amigos, nossa, ama e tudo mais. Então, assim, se aconteceu uma situação dessa, não chegou até mim. Mas eu tive uma preocupação, sim, porque eu acredito que o humor tem que ser feito com responsabilidade. Principalmente quando você está começando. Porque, assim, né, se eu tenho a liberdade de falar isso aqui, um cara que tá... um comediante... Estourado. Um Thiago Ventura, né, um cara, né, Sim. um Afonso Padilha, ele já tem aquilo que eu falei, ele já tem um público. Então, assim, não que ele não possa, não que ele brincar com determinada coisa possa soar de forma preconceituosa, mas ele tem, entre aspas, uma certa liberdade que ele brinca com o que ele quiser e beleza, entendeu? Assim, a crítica cai em cima dele, mas é como se ele tivesse um respaldo. Agora você está começando. O primeiro show que você vai fazer, você já vai brincar com isso, com aquilo, correr um risco tão grande. Olha, tem Mas gente acho- que já foi até cancelado, já em nacional, o cara é super famoso por fazer por fazer piadinha politicamente nada correta, né? Mas o que eu falo é que assim, quando você é Eu acho que é artista... uma preocupação sua, não é quando porque você- você ainda não é famoso. Acho que você sempre vai ter essa preocupação. mas eu né? tive a preocupação maior por não ter, porque eu tô pensando assim, eu quero público. Então tudo que possa afastar o público de mim no começo, eu tiro. Tanto que eu fiz? Eu fiz o texto e antes de apresentar, eu tenho uma Fê Escudeira que é a minha cunhada, ela é professora de letras. E ela é uma pessoa muito crítica.
E aí ela foi a única pessoa que viu o show antes de eu fiz pra ela. E ela leu o meu texto. Eu falei assim, ó, seja o mais crítica possível. Tá. E ela encontrou 2, 3 piadas que ela falou assim, ó, isso aqui que você usou pode soar como... Legal. Passa do limite. Pode passar do limite. Dentro do contexto do público que você vai ter. Porque, por exemplo, o meu público, no primeiro show que eu fiz, tinha adolescente, tinha pessoa mais velha, tinha... Entendeu? Por isso que eu falo, porque conforme você vai amadurecendo na carreira, seu público segmenta mais, né? Que nem eu tenho um cara, posso citar uma referência aqui? Lógico. Um cara que eu gosto muito, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um comediante recente, que ele é o Diogo Almeida. Ele faz um stand-up voltado só para professor. Ele foi muito me inspirar. O stand-up dele chama Vida de Professor, agora ele trocou, ele está com um que chama Savana Pedagógica. Ele é maravilhoso. E ele foi muita inspiração minha, porque ele foi professor, e aí por isso que me inspirou. Tipo, ele falou da área dele, então o público dele, ele tem muito público, que ele arrasta multidões de professores onde ele vai. E é um público mais velho, isso que eu tô querendo dizer. O público dele já é aquele pessoal que vai assistir ele. Tem uma comunicação específica ali que eles se Agora, o entendem, meu, a entendi. primeira vez que eu fiz, foi criança, foi adolescente, foi vó, foi... Então eu tinha que ter um cuidado, falar assim, às vezes a piada que pode ser interessante para adolescente... Muito mais difícil, hein? Entendeu? E aí eu tive esse crivo dela ler antes, a gente trocou uma ideia, mas ainda, mesmo com essa leitura, eu ainda fui pro palco com o risco de o risco... de ter aquela piada que às vezes, ai, tal, legal. Só que eu vejo que as pessoas que vão, que nem no contexto que eu faço, que nem cidade do interior, tem pouco stand-up. Por exemplo, na minha cidade, quase não tem. Então, quando eu fiz, até teve bastante público, porque o pessoal falou, nossa, stand-up, vou lá, vou sentar para assistir, não sei o quê. Eu senti que o pessoal foi muito com o coração aberto para assistir. O pessoal gostou, porque qual que é a graça do stand-up? É você rir de você mesmo. Entendeu? O stand-up ele faz com que a semana inteira você passou por vários perrengues no seu trabalho, na sua casa, tal. E depois você senta lá no sábado para rir disso. O que te fez chorar no seu trabalho. O que te fez ficar super estressado, você sentar no sábado à noite e dar risada daquilo. O stand-up tem esse poder. Então, acho que o público que consome, que gosta, às vezes, quando é um público que vai muito com o coração aberto, mesmo aquela piada que às vezes, a pessoa ri. Né? Mesmo que toca naquele ponto que, tecnicamente, às vezes, é até curioso. Se fosse outra pessoa brincando, ela, não gostei. Mas é humorista, ele não tá, que nem você falou, a caricatura, ele não tá falando de mim. Tá, tô falando de um grupo. Ele tá falando e aí... de um grupo que eu faço parte. Não especificamente de mim. Mas, por exemplo, eu já assisti show de stand-up da pessoa se manifestar. Na hora, falar, eu não concordo com isso aí que você tá falando. E aí, o que e aí, o cara fazer? Não, o comediante acender a luz e começar Tipo, acender a luz, deixa eu ver. Tal. E aí, mas assim... E aí é o clima, super jogo de cintura. Só que o humorista é aquilo, né? Ele vai com o humor até o fim. E aí, do humorista... você não gostou? Desculpa, tal. Mas ainda no final fazer uma piada com a pessoa. Em cima daquilo. Porque ele tem que sair no final com a piada. O show dele não pode virar um drama, um negócio. E nenhuma desculpa. Tenso, E né? nenhum perdão por eu existir, né? Perdão por eu estar fazendo uma piada. Então, é um jogo de cintura muito, muito grande. Mas assim, tive essa preocupação sim, ainda tenho essa preocupação. E o que você falou vai muito ao encontro, sim. Pela questão do meu público, mas também porque não é muito meu estilo. Minha personalidade, né? Você imprime, quando você faz stand-up, você imprime muito da sua personalidade, porque muitas das piadas é o seu cotidiano, é o que você vive. Então, até porque quando você está começando, não dava para eu sentar lá ou subir no palco e começar a falar de uma realidade que as pessoas... Ainda mais na minha cidade, eu estava fazendo um stand-up numa cidade interior, onde cidade interior, o cara da farmácia te conhece, o cara do... Aí você fala de alguém, pronto, Aí eu vou né? subir lá, vou falar, por exemplo, assim, um tema, vou brincar com política, eu falo assim, André nem gosta de política, nem fala de política, agora ele faz stand-up, ele brinca com política. Então eu procurei falei assim, não, eu preciso falar de coisas que tenham a ver com o meu cotidiano, com o que eu converso normalmente com as pessoas, com o que eu vivo. Mas tem essa preocupação, sim. Nossa, super importante. Mas é importante, acho que o Emerson comentou uma coisa sobre cancelamento, que acho que é legal que a gente falar, que uma coisa são as preocupações e tem aquela coisa do limite de uma piada ruim e tem a coisa do crime, né? Tem gente que fala coisas que são criminosas, realmente, que, enfim, merecem certos tipos de intervenção e, enfim, tem bastante história. O cara se acha, ele tá super famoso, ele tá na mídia, então, ele acha que não chega nele, ele fala o que ele quer. Né? E aí... E não pode. Mas só para finalizar, eu acho que nesse ponto é muito importante. Primeiro, a equipe que trabalha com o cara, porque assim, se o texto é dele, às vezes ele não... É claro que conforme
a bagagem que o cara carrega vai dando muito amadurecimento pra ele. Ó, eu posso brincar com isso, não posso brincar com aquilo. E é um cara que, pô, ele tem que consumir rede social, ele tem que consumir noticiário, ele tem que consumir Saber o que tá rolando. legislação, ele tem que saber o que pode e o que não pode. Mas ele tem uma equipe também, por isso que eu falo, porque às vezes, na sua cabeça, no seu próprio texto, você lendo o seu próprio texto, você fala, não, tá engraçado, tá legal, não, tem. Mas uma segunda opinião, uma terceira opinião, vai te dar uma visão, um olhar que você não teve. E às vezes você tem que ouvir essa pessoa, pô, se 2, 3 estão falando que tá, então eu preciso abrir mão ali do, nossa, mas é tanto, é porque você fica, nossa, mas vai fazer tantas pessoas rirem, mas eu sou da opinião que assim, se vai ofender uma família, não importa que vai fazer todo mundo rir. Menos mas, é pô, mais ofendeu, nesse então você posso abrir não mão. perde o amigo, Não, mas não perde perco. a piada. Eu perco a piada. Mas mas eu acho legal. Sim, porque eu acho que Acho assim, uma visão. o público, poxa, ele te abraça, ele tira um tempo pra te assistir, e aí você vai, porque eu acho que a ideia é fazer a pessoa sair dali melhor do que ela entrou. Aí você vai fazer a pessoa sair ofendida, fazer a pessoa sair diminuída, você tá não deu fazendo certo, o contrário né? do que você queria ter feito. Total. Entendeu? Eu, assim, é meu ponto de vista, respeito quem, né, mas cada um é cada um. Eu acho sensacional ter esse jogo de cintura com stand-up, improviso, porque né? eu não consigo. É muito difícil. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade disso. Não, ele falou, no stand-up tem essa facilidade do improviso, não é uma Não é uma facilidade. Pra quem é bom Não como é ele. facilidade. Eu estava no Rio em 2013, na época e aí pintou um comercial de TV, e o comercial o teste era stand-up. Eu falei assim, não, mas por que não me avisaram isso antes? Eu lá no estúdio. Não, mas você é ator, você é ator. Pode ser. Eu falei, gente, eu não sou engraçado. Ah, você é engraçado sim, cara. A tua cara é engraçada, você tem cara engraçada. Eu não sou engraçado. Você já tá engraçado já. Mas aí, vamos, atenção, claquete, ação. Tá. Comecei, bom, então eu sou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse cara, Não, mas também tem aquela do... Não, mas tem também... corta, obrigado, Emerson. Olha, cara, maravilhoso. Mas qualquer coisa a gente te liga. É muito difícil. Eu não sei fazer isso, cara. Eu acho sensacional. É um jogo de cintura, tem que ter uma disposição, se dar a cara, né? É colocar a cara falar, gente, oi, tudo bom? Eu sou o André, estou aqui, vou falar sobre mim. E isso é muito fácil, é muito difícil. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Gente, estamos chegando ao final. Alguém tem alguma pergunta? Já. Não. Por incrível que pareça, passar rápido. Quer fazer a última pergunta, então, Léo? Eu queria só pedir para pontuar uma coisa, Emerson, que você comentou sobre o teste que você falou. Fala um pouquinho sobre, você falou muito sobre teatro, mas você teve atuação também na TV, né? Cinema, com texto. Fala um pouquinho da sua experiência na parte do audiovisual. No audiovisual, falar sobre... Bom... O que você participou que você acha interessante? Porque você fez bastante coisa, né? Bastante coisa. Olha, quando eu decidi ser ator, eu decidi ser ator como a maioria das pessoas ainda decidem. Quer dizer, tinha vontade de... Eu já gostava de estar no palco, isso já era uma coisa que... Mas não era consciente de eu já amar palco, mas eu queria ser ator de TV. Claro. Eu via novela, né? Eu queria fazer a novela, que está no estúdio ali e tal. Então, aquilo esse imaginário que te leva. A primeira vez que eu fiz um teste para um comercial, eu tinha certeza que eu não ia passar. Porque falavam para mim que eu não tinha cara de ator. Isso é uma frase muito boa. Você não tem cara. Eu não tenho cara de ator. Que maravilhoso. Né? E até hoje eu estou tentando entender o que é ter cara de ator. Será que é ser o Cauã? Quer ter cara de alguma coisa, né? Pode ser o Cauã Raymond. O Cauã Raymond tem cara de ator. O Caio Castro tem cara de ator. Mas não tenho cara de ator. E aí eu fui fazer um teste com um comercial da pode falar? Pode. Da Skol, né? E era só uma expressão de menino, de pessoa uma pessoa tímida. Falei, sou eu mesmo, super tímido. E aí, vai ser fácil. Vai ser fácil. E aí eu fiz o teste e tal, mas assim, não sei. De repente passei. Passou, o prêmio é teu. Meu Deus, isso foi em 2000. Eu fiquei tão feliz, gente. E aí eu entrei no estúdio de filmagem.
Cara, que coisa maravilhosa, aquele lugar. E as pessoas pra cá. E quer um cafezinho? Quer uma água? Ah, não sei o quê, você tá bem? Não sei o quê. Ai, a toalhinha para enxugar o ator. Falei, toalhinha para enxugar o ator? Porque no teatro você faz tudo, né? Sim, Na nem TV, enxuga. Não, na TV você não pode ficar suado. Eu tô suado agora. Não pode ficar suado. Imagina, corta, seca. E aí eu fui fazer o comercial da escola e eu me senti assim, eu me senti o Tony Ramos. Falei, gente, aquilo foi maravilhoso. E ali eu falei assim, não, eu quero fazer isso o resto da minha vida também. Eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E aí eu comecei a fazer publicidade. Cara, gente, e assim, você fica metido? Não, você não fica metido, você só entra no esquema. Né? Então assim, olha, eu quero um carro que vem me buscar. Eu quero, Começa não a vou. exigir um pouquinho, né? Hã? Começa a exigir um E pouquinho. você começa a exigir, porque ó, você tem que estar 6 horas no estúdio. 6 horas da tarde? Não, amigo, da manhã. Onde que é o estúdio? É no centro da cidade, eu moro em Interlagos. Como é que você vai chegar às 6 horas? Então eu preciso de um carro que vem me buscar. Aí eu falei, nossa, será que eles vão falar não? Eles vão falar não. Ah, tá bom. Então às 5 horas eles chegam. Eles aceitaram sem negociar? Então dá, aí você percebe que pode, né? Olha, eu posso pedir um carro. E aí, gente, é um universo muito mas te exige. Então você chega lá, você tem que estar pronto, você tem que estar à disposição, você vai ficar esperando. Aprendi que no estúdio, na televisão, a arte da interpretação é a arte da espera. Né? Você está ali, ó. Você tá... Que hora que eu cheguei? 6 da manhã. Que hora que são agora? São 11 da manhã. O que você fez? Nada. Estou aqui, estou esperando. Né? Tá todo mundo vendo, abrindo coisa, estúdio, luz, abre. Teve um comercial da Open English que as pessoas assistem, que é um Napoleão Bonaparte, que não tem uma fala sequer, e ele parece 15 segundos. Foram 19 horas de filmagem. Nossa, mãe. Nossa. Foram 19 horas. As pessoas falam, imagina, só para fazer isso. Então, só para fazer isso. São 19 horas para montar um cenário, montar uma luz, montar não sei o quê. E tinham e o comercial tinha 2 frentes, uma frente brasileira e uma frente latino-americana. Então, a frente brasileira era eu que fazia, a frente latino-americana era um outro ator argentino que fazia. Só que o figurino era o mesmo. E o ator argentino tinha 1,90 m de altura e magérrimo. Quer dizer, o mesmo figurino servia nos dois, eu baixinho, gordo, ele alto, magro. Só que assim, a luz era outra. Então, vocês que montaram luz pra gente aqui, imagina que vocês montaram a luz pra mim. Aí faço a cena, corta, sai o ator gordinho, baixinho, entra o ator magro alto, a luz é outra, monta tudo diferente, o som é outro, o boom é outro. E aí, ó. 19 horas. E a gente foi montando ação por ação. E olha, câmera aqui. Corta. Tá, outro ator. Só para fazer isso. E aí você fica no camarim. Então você aprende muita coisa, que é glamour. É muito legal, mas você fica num trabalho estressante de 19 horas dentro de um estúdio fechado, em que as pessoas estavam lá já de saco cheio. E tem gente que ficou lá mais depois. Eu fiquei sabendo depois que todo o trabalho demorou umas 24 horas. O povo ficou 24 horas trabalhando sem parar. Então você aprende isso. O comercial das Casas Bahia, a menina entrou no ônibus que eu fiz, a menina entrou no ônibus 17 vezes. Ela só entrou 17 vezes. Porque o cara falava, corta, não é isso que eu quero. Não, entra diferente. Não, não é com essa cara. Não, é não sei o quê. E a gente assim, meu Deus, que horas que a gente vai sair dessa cena? 17 vezes ela entrou no ônibus. O comercial inteiro demorou quase 20 horas também. Porque era take por take, pessoa por pessoa. Então, e aí você fala assim, aquilo que era legal, que é fantasia, passa a ser... Mas você ama. Tem uma dinâmica, né? Tem uma dinâmica. Mas você ama o que faz. E a pergunta que me fazem, eu acho que devem fazer para você também, tá bom, por que você faz isso? Tem tanta coisa para fazer e ganhar dinheiro, né? Você podia fazer direito, podia fazer medicina, a gente podia fazer engenharia, exatamente. Por isso tem o curto-circuito. Né? Puxa, a gente podia fazer tanta coisa. Por que você faz teatro? Por que você faz televisão? Porque eu não consigo me imaginar de um outro jeito. Eu acordo pensando na personagem. Eu acordo pensando, eu estou montando agora, remontando um monólogo. Eu acordo pensando na... Puta, não é assim que... Ai, falei palavrão.
caramba, não é essa palavra que ele, não é essa expressão que ele usa, não é esse olhar, é outro. Eu acordo lembrando disso. Nossa, eu podia fazer diferente. Então eu acordo pensando como é que aquele personagem fala, como que aquilo pode ser feito. Então, eu vivo isso. A minha vida é entender o processo artístico que eu estou inserido. Isso para mim é fantástico. Eu estaria ganhando 10 vezes mais sendo engenheiro mecatrônico, mas talvez eu fosse mais um daquelas pessoas que eu conheço, e você conhece, que chega num domingo à noite e fala assim, nossa, amanhã é segunda-feira, né? Ai, amanhã tem que acordar, amanhã é segunda, começa tudo de novo. Você já ouviram essa frase? Lógico. Nossa, amanhã começa tudo de novo, né? Ai. Eu tô louco para começar tudo de novo. Ai, que legal. Eu quero que comece tudo de novo. Eu gosto de Natal, Ano Novo, mas eu quero que acabe logo o Natal, Ano Novo para voltar a trabalhar. Porque eu quero estar lá no processo, eu quero estar lá suando a camisa. Eu amo o que eu faço. Então, se você estiver procurando alguma coisa para viver, sabe que aquela profissão que você vai escolher é pro resto da sua vida. É tão gostoso fazer o que você quer pro resto da sua vida. Nossa, isso. Mas se você escolheu alguma coisa que você descobriu que não é para essa sua vida, dá tempo de mudar. Dá! Né? Sempre dá. Várias vezes, inclusive. Várias vezes. Sim. Gente, muito obrigada, foi incrível. Nossa, Falando sobre improviso, se a gente estivesse fazendo isso gravado, não ao vivo, assim, a gente ia ter que parar várias vezes, né? Porque teve cachorro latindo, teve Ônibus, maritaca, abelha aqui Uma abelha na gente. no André, uma companhia direto. Tinha uns bichinhos aqui que... Mas foi. Mas ao vivo é isso, é artes cênicas. A gente quer agradecer aqui o pessoal da Escola Chiquinho, a Márcia, a Andréia, todo mundo. Agradecer vocês, principalmente, Emerson, André, Obrigado pelo tempo. Nossa, foi incrível. Então, sigam a gente aí nas redes sociais, profissões.ec no Instagram, Utopia 2222 no YouTube. E no TikTok a gente já está chegando também, porque não é essa dancinha, profissões.ec também. Tá em Spolimene, também no Instagram. Gostaria que vocês deixassem também os contatos de vocês, para o pessoal poder acompanhar os trabalhos. Queria agradecer também o convite, a oportunidade da troca, né? Eu acho que foi muito rica a troca de experiência, nossa, aprendi demais. E acompanhe meu Instagram, principalmente se você quiser dar umas risadas com a sua própria vida. Quando você quer rir, tô na merda, mas quero rir mesmo assim. É legal, rir faz bem para a alma. É um remédio para a alma, como dizem. Meu Instagram é André Silva, tá? Facebook também é André Silva, YouTube também é André Silva e meu TikTok tá André Silva 22. Tá? Mas só procurar André Silva que você vai achar em todas as redes lá. E o stand-up é Com Carinho Internet. Com Carinho Internet. Então fiquem ligados, gente. Logo, logo no Comedians. Amém. Eu quero agradecer também, muito. Quero agradecer demais. Imagina, a gente que agradece. Para mim foi inesperado. Estava em casa e de repente veio o convite e eu falei, meu Deus, é sério? Que gostoso poder falar, né, disso, do nosso trabalho. E um projeto que depois eu fiquei sabendo que muita gente conhece, né, o pessoal em São Paulo conhece, um grande produtor de teatro conhece muito o trabalho de vocês. Legal. Então, eu falei, nossa, que legal, então é um projeto muito bacana mesmo. E aí eu fui ler, fui assistir o vídeo, eu amei e eu me sinto muito privilegiado de estar aqui com vocês hoje. Ah, privilégio é nosso. Agradeço mesmo, de verdade. E quem quiser seguir lá também, tá lá, @ no Instagram é egroti. E deu para entender isso? Se quiser soletrar. EGROTTII. Pronto. Ou Emerson Grotti. Colocar Emerson Grotti e vai achar. No Facebook também é Emerson Grotti. TikTok eu tenho uma conta, mas não tem nada lá ainda. Eu ainda preciso aprender. Eu preciso muito aprender a usar O André vai te Mas tem muita ensinar. gente que faz sem aprender mesmo. mas Que aí que fica bom, porque lá é fazer sem saber. Mas lá só tem desastre mesmo. Eu tenho Lá é o 200 lugar. pessoas me seguindo no TikTok. Lá é o lugar. então, Lá é o boa coisa. lugar. Ah, já tá bom, 200, tá ótimo. E eu nem sei por que elas estão me seguindo, mas elas estão.
seguindo no TikTok. Porque o TikTok é bom que com pouca gente as pessoas veem. Tem gente que pode ter 300 seguidores, Tem mas um vídeo com engajamento 19 melhor. mil likes. Isso, é. Vai muita Então, se vai. vocês quiserem me ajudar lá, entra A no começar. TikTok, a começar, me dar uns toques, fala, Emerson, faz por aqui, tá? Eu aceito, tá? Aceito mesmo, assim, qualquer tipo de tutoria. A oficina de teatro ainda está aberta? Oi? A oficina A de oficina teatro de tá teatro em Assis está aberta, é uma oficina permanente. A ideia é montar uma companhia de teatro em Assis, que se autossustente em relação a tudo, a texto, né, a dramaturgia, a atores. Meu sonho meu, é de criar um mercado de trabalho para os artistas no interior. Nossa. Esse é um sonho que eu tenho há anos. Porque você está lá em São Paulo, você conhece gente nova, de onde você é? Ah, eu sou do interior de São Paulo. De onde você é? Ah, eu sou não sei de onde. Então as pessoas saem de suas cidades para ir para São Paulo ou para o Rio em busca da tão sonhada, né? Ah, eu quero ser um ator global, um ator, não sei o quê. E as pessoas vão para a capital. E com isso você enche a capital, né? Você tem 400 atores para um personagem, sendo que não precisava. Você pode fazer isso no interior. Então, um grande sonho de ter um mercado com atores, com peças, montagens, produções, tudo aqui no interior para consumo daqui das pessoas, pessoas irem assistir as suas próprias produções, sabe? Isso. Então, a ideia da oficina, por que ela é permanente? Porque a ideia é uma oficina que se transforme num trabalho de reciclagem, de treinamento. Então, no início a gente vai iniciar os atores, as pessoas. Eu nunca fiz teatro na vida. Então, vamos começar a trabalhar, vamos começar a desenvolver, entender o que é técnica, o que é teoria, entender o processo cênico. Tá? Chega um momento que aquilo passa a ser treinamento. E o treinamento leva a uma performance cada vez melhor. Quando você vê, você tem um grupo aí, bem bacana. Então, se você quiser, entre em contato no telefone 18 9100 6233. 018 9100 6233. E aí você faz sua inscrição lá na oficina permanente de teatro. Incrível. Perfeito, gente, é isso. Seu Suas sonho redes, Léo. é da economia criativa, então é ótimo que é isso mesmo, divulgar. Só reforçando, @profissões.ec, o meu Instagram é @leonardo.casso e também pode acessar meu site leonardocasso.com.br. Queria agradecer também aqui o pessoal da escola, o professor Chiquinho, que foi muito legal, o pessoal aqui da produção que está conosco, Edinho e Fabrício, vocês. Obrigado, gente. Obrigada, foi incrível. Tchau.